Olá, famílias! Graça e paz! Graça e paz! Estamos de volta para falar da quinta estratégia. Lembra que a última nós falamos de ouvir Ouvir com com empatia. empatia, aprender a ouvir o seu cônjuge. Isso é muito importante porque vai fazer total diferença no teu casamento. Daqui para frente, sabendo ouvir, sabendo falar, tudo vai mudar, tenho certeza disso. Eu também. E hoje, a quinta estratégia, nós vamos falar: descubra a alegria de ajudar seu cônjuge a ter sucesso. Olha que legal, a palavra sucesso é muito importante. O que é E é sucesso? muito ampla. Tem gente que acha que sucesso é ter sucesso financeiro, não é só isso. É você estar bem, ser feliz, ser pleno em tudo. Não é só o dinheiro que você tem na conta Nem e nem um a pouco. posição que você Nem um ocupa. pouco. Aliás, é o que menos define sucesso. Nem um pouco. Nessa. É você ter vida plena, né? A gente ama esse nome, vida plena. Porque, Esse nome nos define. porque define você, nossa vida. se você tem plenitude na tua vida, em qualquer área que seja, você tem sucesso, né? Isso é muito legal. E esse livro define sucesso, que uma pessoa bem-sucedida é aquela que ajuda outras pessoas a terem sucesso. Olha que legal. É o servir. Nós vamos falar agora sobre servir. Então vamos falar sobre Jesus, né? Não tem como falar de servir sem falar dele, né? Ele foi o exemplo maior para as nossas vidas de servo que serviu com amor, que deu o melhor, né? Humildade, com um ato humilde. E uma mulher bem-sucedida, ela investe tempo e energia ajudando o marido a atingir o seu potencial. E assim também, o marido bem-sucedido investe. Gente, o que é investir tempo e energia? A gente precisa parar para pensar um pouquinho nesse quanto aspecto. Custa isso? Para começar, quanto custa você investir tempo e energia para fazer outra pessoa feliz? Não custa nada. Basta querer, decisão, né? O poder da decisão que a gente tem que colocar aí. Jesus, ele demonstrou o maior ato de serviço, mesmo sendo Deus, né? Mesmo sendo todo pleno, lavando o pé dos seus discípulos. Um ato de humildade, um ato de reconhecer, né? Que ele precisava daquela pessoa, que aquela pessoa era importante para ele e que não importava o que aquela pessoa havia feito. Ele estava ali para ajudar a pessoa a mudar, para ajudar a pessoa a evoluir, a crescer. A minha pergunta hoje para você, marido, para você, esposa, você está disposto a se humilhar de tal maneira para servir o seu cônjuge? É uma reflexão que eu gostaria que você fizesse. E eu quero sugerir... Da mesma forma o marido, né? Está disposto a se humilhar. Porque a maioria dos homens tem aquela coisa, eu sou homem, eu não me rebaixo, eu não faço isso. Imagina, se acha menos quando você se submete a servir, né? E não é nada disso. O ato de servir é a coisa mais gratificante que tem. Isso deixa uma pessoa plena. Quando você faz alguma coisa boa para alguém, quando você serve alguém, é muito bom. Ainda mais quando você faz isso dentro de casa, junto com a esposa, junto com os filhos. Esse ato de servir é muito bom. O livro sugere uma oração que eu considerei também bem apropriada para essa situação. A oração diz assim: Senhor, dá-me a atitude de Cristo. Eu quero servir o meu cônjuge como Jesus serviu os seus discípulos. Essa oração ela deve ser feita para o resto da sua vida, né? Esse desejo de querer servir. Não é assim, né? Uma forma de literalmente você falar isso todos os dias, como se fosse uma reza, uma palavra lançada ao vento ou ao acaso. Não, é entender o que você vai pedir para Deus. A palavra de Deus fala, tudo aquilo que você pedir ao Pai, em meu nome, Ele vai te conceder. Então, quando você tem entendimento, muda teu pensamento e coloca as tuas atitudes numa conversa com Deus, numa oração, Ele vai ouvir, né? Então, pedir para Deus, me dá a atitude de Cristo. Eu quero ser humilde, quero ser servo, eu quero servir minha esposa, eu quero servir meu marido, como Jesus serviu os teus discípulos, sabe? É assim, né? Não é literalmente fazer essa reza todos os dias, não é isso, né? Bom, existem 3 perguntas simples que você pode fazer para ajudar seu cônjuge a ter sucesso. A primeira pergunta: o que eu posso fazer para te ajudar?
Olha é a que primeira legal. pergunta. Pergunte, o que eu posso fazer para te ajudar? Segunda, como posso deixar a sua vida mais fácil? Terceira, como posso ser uma esposa ou um marido melhor? Olha que legal. Toda vez que a gente faz uma pergunta, o natural é que a outra pessoa responda, né? E aí entra o ouvir com empatia que a gente assistiu na outra aula. Porém, só para eu colocar aqui conclusão dessa parte, se você estiver no inverno, pode ser que o seu cônjuge não queira mais falar. Pode ser que você faça essas 3 perguntas para ele e ele não queira responder. Ele, que eu digo o cônjuge, pode ser ele ou ela. Mas daí eu quero te fazer um convite. Comece a lembrar das queixas que ele ou ela fez nos últimos anos de casado, nos últimos meses de casado. E aí então, diante das queixas que a pessoa fez para você, você começa a mudar as suas atitudes e colocar essas 3 perguntinhas em prática através de atitudes. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você também a resolver esse problema. E só um detalhe aqui, isso aqui também não é da forma literal, assim, sabe? Não é uma coisa que você vai fazer, e aí, como eu posso te ajudar? Não é isso. Né? Por exemplo, a esposa está fazendo alguma coisa, ou o marido está fazendo alguma coisa, chega do lado, e aí, posso te ajudar com alguma coisa? Né? Ou seja, posso te servir? E aí, está precisando de uma ajuda, né? Coisa simples, do jeito que você fala. Né? Não é lavar o pé necessariamente. Não é chegar e falar coisas, né, assim, não é isso. Mas é se entregar. Posso te ajudar em alguma coisa? Tipo, como posso deixar a tua vida melhor? Eu vou falar, e aí, como eu posso deixar a tua vida melhor? Não é isso. Amor, do que eu posso te ajudar? Posso te ajudar a fazer isso aqui, ficar mais fácil, mais tranquilo? Do seu jeitinho, que você já fala. Né, expressa da maneira que você quiser, mas essas 3 fases são muito importantes. Até porque a mulher ela tem algumas responsabilidades maiores dentro de casa. Então ela tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da comida, das roupas e do marido. E muitas vezes, o que acontece? A gente vê muito, a gente trabalhou com casal, a gente já viu muitas dessas reclamações. Ele não me ajuda dentro de casa e chega à noite ele quer namorar. Aí chega do trabalho que é a janta pronta. Chega do trabalho que é a janta pronta. Chega do trabalho, vai pegar a roupa para lavar, se não tiver aquela roupa passada no cabide, ele vai achar ruim. Então, normalmente, a gente precisa ter esse companheirismo, essa parceria dentro de casa, né? Porque, poxa, se eu sei que ele vai chegar do trabalho cansado, ele vai chegar também cheio de problemas, cheio de reclamações, cheio de cobranças. Como que eu vou deixar mais fácil a vida dele? O que eu posso fazer através de uma atitude para deixar esse momento mais fácil? Né? Então é um conjunto, é uma parceria das duas partes. Da mesma forma, o marido, ele tem que entender que a esposa também trabalhou, às vezes trabalha fora, às vezes trabalha em casa, quem fica em casa às vezes trabalha fora e em casa. Com certeza, trabalha fora e em casa. Então, o marido, é muito normal a gente ajudar em tudo. Isso é muito bom. Você ajudar numa limpeza, ajudar no almoço, no jantar, numa comida. Ajudar em tudo, sabe? O que eu posso te servir, o que eu posso fazer para deixar a tua vida mais fácil. Isso não menospreza e não diminui nenhum Isso não precisa perguntar, tem coisa que não precisa perguntar, você faz para deixar a vida da pessoa mais fácil. Pega e faz, né? Nós queremos deixar uma dica para vocês hoje de um filme que nós assistimos há muito tempo atrás, mas que é um filme muito contemporâneo. A maioria das pessoas já assistiram, mas quem nunca assistiu... Mas mesmo se você já assistiu, assista numa outra perspectiva agora, de repente, tá? Chama Prova de Fogo. É uma dica do nosso coração para o coração de vocês, tá? E concentre-se em palavras positivas. Concentre-se em emoções positivas. Se você só declarar palavras positivas a respeito do seu cônjuge, você vai ajudar ele a ter sucesso na vida dele. Né? De repente o marido não recebeu a promoção que ele queria, de repente ele foi mandado embora, ou de repente alguma coisa, qualquer tipo, aí vice-versa, a mulher também, né? Olha, fala, poxa, você é muito bom, você é o melhor para mim, você é muito bom nisso que você faz. Sempre você colocar a pessoa para cima, né? Sempre. Todas as ideias, isso eu aprendi muito com o Sam também. Sempre olhar para o lado positivo que levante
o seu cônjuge e não que deprecie ele, não que coloque ele cada vez mais para baixo, né? Porque nem todo mundo lida com as emoções da mesma maneira. Falando em emoção, nós não devemos confiar nelas, porque as nossas emoções mudam constantemente. Então, se a gente nortear a nossa vida e o nosso casamento através das nossas emoções, eu vou falar só a hora que eu estiver bem. Eu vou fazer só a hora que eu tiver condição. Eu vou comprar tal coisa só quando eu puder. E isso aí nunca chega e o casamento acaba por causa de falta de ações. E emoções negativas como raiva, medo, insegurança, incerteza, elas vão de contra mesmo ao nosso caráter, ao caráter que nós nascemos para ter, o caráter de Cristo. Então, nós não podemos focar nisso daí nunca, tá? Os sentimentos são termômetros, eles vão mostrar se o nosso relacionamento tá quente, se a nossa vida tá fria, se a gente tá mais perto ou mais longe de Deus também. E a gente, para encerrar, nós vamos deixar 4 maneiras práticas para ajudar o seu cônjuge a ter sucesso. Olha que legal. Primeira maneira, diga-lhe palavras de incentivo. O que a gente já falou atrás, confirmando. Segunda, faça algo para apoiá-lo. Sim. Terceiro, dê apoio emocional. Isso é muito importante. Quarto, demonstre respeito pelo seu cônjuge. Isso é o mais importante. É o mais importante. Ele ficou em último para a gente poder finalizar falando dele, tá? Tudo começa com uma atitude. O respeito você demonstra através de atitudes com o seu cônjuge. A atitude de respeito abre todas as portas dentro do casamento. Você não diz eu te amo se você não demonstra esse amor respeitando o seu cônjuge. Palavras são palavras, né? Às vezes eu já ouvi muito falar quando eu era criança. A gente não faz o que a pessoa fala, a gente faz o que a pessoa faz. A gente copia, as crianças copiam o que os pais fazem e não só o que os pais falam. E assim tem que ser no relacionamento também. O respeito, ele dá às pessoas a liberdade para elas serem quem elas são, para elas fazerem o que elas querem fazer e para elas sentirem o que elas sentem. E para a gente encerrar aqui, nós podemos expressar divergências com respeito. Ele pode ser quem ele é, eu posso ser quem eu sou. Eu não preciso ser quem ele quer que eu seja. Porque dessa maneira, nós vamos ser quem Deus criou a gente para ser e executar os planos dele para a nossa vida. Porque o casamento vai muito além de sexo, vai muito além, né, de felicidade, amor, paixão. Bons momentos. Né? É muito além disso. Com certeza. Então é isso. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade de compartilhar algo do teu coração para essas pessoas que nos assistem. Espírito Santo, eu te convido para assumir o controle da vida dessas pessoas. Amém. Convencendo esse marido, essa esposa, a quem tu és. Deixar o Senhor expressar a tua vontade na vida e no casamento deles. Pai, quando isso acontece, a vida muda. É verdade. E se for na força dos nossos braços, é praticamente impossível. Mas com o teu auxílio, Espírito Santo, com a fortaleza do nosso Deus, com a sabedoria e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo fica muito mais fácil. Amém. Te convido, Espírito Santo, a entrar nessa família. Amém. E que se eles não te conhecerem, eles possam declarar isso, que te recebem, que te aceitam como Senhor e Salvador da vida deles. E eu tenho certeza, o casamento jamais será o mesmo. Amém, eu creio. Eu falo isso em nome de Jesus. Declaro este casal abençoado, Amém. Com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Amém.